Tá, hoje não vou me demorar muito, não. Então, tá gravando. Ó, continuando aqui nessa aula de equipamentos de subestação, né? A gente viu, na primeira a gente viu a introdução, que a gente viu barramento, isoladores, mufa, bucha de passagem e para-raio, que são os elementos mais gerais, assim, né? Que a gente aplica em tudo que é lugar na subestação. E na segunda aula, aula de semana passada, a gente viu os dispositivos de seccionamento, dispositivo que a gente usa para abrir e fechar o circuito em algum ponto, né? A gente viu as chaves seccionadoras, que a gente viu que a gente não pode abrir, não é recomendado abrir elas com circuito energizado. Mostrei aquele vídeo lá dela fechando, né? Fechar até dá para fechar, porque vai dar o arco elétrico ali, mas ela vai. O arco elétrico vai fazer com que ela feche, né? Ele vai ajudar a fechar, mas a gente viu que para abrir o bicho ia pegar. Mas enfim, para abrir circuito energizado, para que não aconteça isso aqui, esse arco elétrico, a gente usa o disjuntor, né? O disjuntor a gente consegue abrir o circuito e extinguir o arco dentro da câmara do disjuntor, seja usando óleo, seja usando uma câmara de vácuo, câmara de SF6 ou ar comprimido. Existem esses vários métodos, né? A gente viu lá para extinguir esse arco elétrico. E depois a gente viu o religador automático, que é usado geralmente em subestação de distribuição, que é aquele que fica dando aqueles estalos para religar o sistema. Se o defeito for temporário, ele já religa automaticamente. Esse aqui é o que faz raiva na gente, né? Quando tá chovendo, que fica indo e voltando a energia em casa, é ele que faz isso. E depois, por fim, a gente viu o fusível. A gente viu que tem o fusível indicador, né? Que é geralmente usado em postes de distribuição e também na subestação em alguns pontos dela. E tem vários tipos aqui, né? E a chave fusível limitadora, fusível limitador, que esse geralmente é usado na entrada da subestação ou então é usado nos terminais de algum equipamento mais importante, tipo um transformador de potência, um grande motor numa indústria. Ele é praticamente um dispositivo de proteção de backup, né? Se o disjuntor não funcionar, ele está ali por trás, ele não vai falhar. A taxa de falha dele é muito menor. E também, se a corrente for muito alta e o disjuntor demorar a abrir, ele vai abrir mais rápido que o disjuntor para uma corrente muito alta. Bom, a gente terminou a aula falando desses dispositivos aí que servem para a gente abrir o circuito e para proteção também, né? O fusível e o disjuntor são dispositivos de proteção. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre o transformador de potência, tá? E eu queria só ver com vocês se vocês já viram sobre transformador em alguma outra disciplina, essa parte teórica de transformador. Vocês já viram não sei, em circuitos, em máquinas, não sei, alguma coisa assim. Já vimos com o Wesley em máquinas elétricas. Ah, meu, beleza, beleza. Só para não. Senão eu vou ficar explicando aqui de novo coisas que vocês já viram, mas eu vou dar uma Não, recapitulada. mas você pode explicar. Isso aí é complicado, esse negócio de Inspira aí. Pelo menos para mim. Não, eu vou tentar explicar de uma maneira simples. Mas assim, a gente vai focar mais nas partes construtivas do transformador, tá? Mas vamos relembrar, é importante a gente saber o funcionamento. Bom, o transformador, gente, ele serve para quê? Ele serve para a gente aumentar ou abaixar a tensão. E se aumentar a tensão, consequentemente, eu vou diminuir a corrente. Se eu diminuir a tensão, eu vou aumentar a corrente, tá? Mas a potência que eu tenho no primário é igual à potência que eu tenho no secundário. A multiplicação da tensão vezes a corrente, ela tem que ser igual, tá? Por isso que é uma balança. Eu aumentei a tensão, eu tenho que diminuir a corrente, porque a potência tem que ficar igual, tá? Bom, e como que funciona aqui da forma mais simples? A gente tem um núcleo magnético, tá? Onde a gente tem as bobinas, que são essas espiras enroladas aqui. Cada volta da bobina é uma espira, tá? E nesse transformador aqui da figura, do exemplo,
a gente tem mais espiras no primário, tá? Essa parte vermelha, do que espiras no secundário. Ou seja, se eu tenho menos espiras no secundário, isso quer dizer que isso aqui é um transformador abaixador, tá? Porque a relação da tensão no primário e no secundário vai ser igual à relação de espiras. Igual está escrito aqui, ó, essa relação que eu chamei de A, ela vai ser o número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário, que é igual a tensão no primário dividido pela tensão no secundário, certo? E a relação das correntes? Essa aqui vai ser o contrário, tá? Se a relação número de espiras ou tensão no primário sobre vai ser igual a corrente no secundário sobre o primário, tá? Se eu tenho V1 sobre V2, isso é igual a I1 sobre I2, tá? Esse é o funcionamento geral aí do transformador. Bom, além da gente alterar os níveis de tensão, o transformador ele também serve para a gente isolar um circuito do outro. O que é isso? Não é isolar, utilizar um isolante. Mas vocês veem aqui, ó, que os cabos por onde passa a corrente no primário, ele não encosta nos cabos do secundário, tá? Como que funciona assim essa questão da transformação da tensão em corrente? Quando a gente aplica uma tensão alternada nessa bobina do primário, a gente vai variar um campo magnético dentro dessa bobina. E esse campo magnético ele vai passar por esse núcleo aqui, que ele tem uma facilidade grande de passar por esse material, e ele vai passar por essa bobina no secundário. Se eu estou injetando uma corrente no primário e gerando um núcleo, o contrário... Ó, nossa, gerando um núcleo não, isso falei errado. Se eu estou injetando uma corrente no primário e gerando um fluxo magnético, eu também posso fazer o contrário, que é o que ocorre no secundário. Eu injeto um fluxo magnético e eu acabo gerando uma corrente, certo? Então, isso aqui vai fazer com que eu isole o meu sistema do primário do sistema do secundário. Se eu tiver um curto-circuito no primário, esse curto-circuito ele vai passar de forma muito branda para o secundário, porque os dois não estão conectados diretamente. E a mesma coisa se eu tiver um curto no secundário. A gente chama isso de isolação galvânica, tá? Mas bom, a gente vai focar aqui na nossa aula, além dos aspectos construtivos do nosso transformador, a gente vai focar nessa operação elétrica aqui, né? Já que o curso é eletrotécnica. Bom, vou fazer um exemplo aqui com vocês, para refrescar a memória, já que vocês aprenderam com o professor Wesley aí como funciona o transformador, e para a gente tentar entender melhor colocando valores, tá? Bom, essa aqui é a mesma figura do slide anterior, e o exemplo está falando o seguinte: para um transformador com 1000 espiras no primário e 200 espiras no secundário, para a gente responder. Na letra A, ele está perguntando qual é a relação de transformação. Bom, a relação de transformação, gente, que eu chamei de A no slide anterior, vai ser o quê? Vai ser o número de espiras no primário sobre o número de espiras no secundário, N1 sobre N2. Isso aí o exemplo está dando para a gente, certo? Vai ser o quê? 1000 espiras no primário sobre 200 espiras no secundário. Se eu dividir 1000 por 200, essa relação dá 5, beleza? Essa é a letra A. Vou escrever letra A aqui. A letra B, o que esse exemplo vai pedir? Se a tensão no primário é 69 kV, 69 kV, qual o valor da tensão no secundário? Aí é só fazer uma regrinha de 3, tá? Eu sei que a relação que eu acabei de calcular, o N1 sobre o N2, ele tem que ser igual, a relação de espiras tem que ser igual à relação de tensão. Vai ser igual a V1 sobre V2, certo? Então vai ser o V1 sobre... Eu tinha calculado aqui o N1 sobre N2 igual a 5, mas eu posso recalcular isso aí. Vai ser 1000 sobre 200. Isso vai ser igual a 5. E agora eu quero descobrir o quê? A tensão no secundário eu tenho a tensão no primário. A tensão do primário V1 é 69 kV. Eu quero tensão no secundário, certo? Bom, 5 é igual a 69 sobre o V2. Eu passo o V2 multiplicando para a esquerda aqui e passo 5 dividindo 69 kV. Beleza? Então, opa, peraí que fugiu aqui. Agora vai ficar esse
quadradinho, não tem problema não. O V2, então, gente, se eu fizer 69 dividido por 5, isso dá o quê? 0,8 kV, tá? Bom, sem ficar muito preso na matemática aqui, se a relação de transformação é 5 e o meu transformador é abaixador, se eu apliquei uma tensão no primário e eu tenho essa relação de 5, eu tenho que ter uma tensão no secundário que é 5 vezes menor. Ou seja, eu tenho que dividir a minha tensão por 5. Assim, é isso que o transformador faz. Agora, na letra C, ele está falando para a gente que tem uma corrente no primário igual a 100 A. E está perguntando qual que é a corrente no secundário. A relação da corrente ela é o contrário, tá? A relação de espiras N1 sobre N2 vai ser igual à relação contrária de corrente, vai ser o I2 sobre I1. Se eu tenho um transformador abaixador, isso significa que a corrente no secundário tem que ser maior que a do primário. Se eu estou baixando a tensão, tem que aumentar a corrente para que a potência seja a mesma, tá? Então, a gente vai ficar, mais uma vez, com a relação de espiras, que é 5, né? O 1000 sobre 200, igual a I2, que eu quero descobrir, sobre o I1. O I1, o exercício deu, é 100 A. Dessa vez, ó, eu vou passar o 100 A multiplicando aqui para a esquerda da igualdade. Vai ficar o I2 igual a 5 vezes 100 A. Beleza? I2 igual a 500 A, então. Beleza? Então, ó, é um transformador que tem mais espiras no primário que no secundário. Ele é abaixador. A tensão diminuiu de 69 kV para 13,8 e a corrente aumentou de 100 para 500 A. Se eu calcular a potência no primário, ela tem que ser igual à potência no secundário. Lógico, porque esse transformador a gente está fazendo os cálculos como se ele fosse ideal, né? Mas na realidade eu perco um pouquinho de potência aí, mas em relação à potência que ele tá passando por ele, as perdas dele são muito pequenas, tá? Alguém tem alguma dúvida no exercício aí? Garro. Esse primário aí vamos supor que chega a 13,8 kV nesse primário. A potência dele não seria maior? Não. É o seguinte, a potência não depende do transformador. A potência depende do circuito, tá? Se eu estou alimentando 13,8 kV no primário, eu vou ter uma tensão 5 vezes menor no secundário. Vai dar aproximadamente 2,7, 2,8 kilovolts, tá? Mas, bom, a potência, se eu olhar só para a tensão, eu não consigo dizer a potência, tá? Para eu dizer a potência, eu tenho que multiplicar a tensão por corrente. Aí vai depender da corrente que está passando. Certo? Por exemplo, se tivesse no primário 13,8 e 500 A, no secundário eu ia diminuir a tensão, ela ia para 2,8 kV aproximadamente, e eu ia aumentar a corrente 5 vezes, ela ia para 2.500 A. A potência ia continuar a mesma dos dois lados. Entendido? Entendi. E se inverter aí, aí dá no mesmo, né? Vamos supor que eu vou alimentar o secundário aí. Tá. Aí a tensão vai no primário vai aumentar, né? No caso. Vai aumentar. Se eu aplicar 69 kV no secundário, aqui no V2, o que eu vou ver lá no primário aqui? Eu vou ver 69 vezes 5. Vai ser 690 por 2 dá 345 volts, tá? Aí eu ia aumentar 5 vezes. Ah, tá. Como tá abaixando 5, aí ao contrário aumenta 5. Isso. Ah, beleza. Bom, aqui eu fiz aqui as continhas com vocês. É difícil de escrever uma equação de uma maneira igual a gente escreve no quadro, né? Mas está aqui no slide também, que esse já está disponível para vocês. Essas equações estão numa forma melhor aqui. Beleza? Bom, refresquei a memória então de vocês como que funciona o transformador, né? Ele serve para a gente alterar os níveis de tensão e corrente.
Bom, agora a gente vai ver os aspectos construtivos dos transformadores de potência. Bom, tanto em subestação quanto no sistema de distribuição, é muito comum também, principalmente o pessoal mais antigo, eles se referirem ao transformador de potência como transformador de força, tá? Porque antigamente, isso muito antigamente mesmo, quando eu entrei na faculdade eu não tinha isso mais não, mas eles separavam sempre um sistema elétrico em força e luz. Eles tinham um sistema para a lâmpada, para a luz, e um sistema para força, que era para motor, enfim. Aí tem muita gente que chama isso aqui de transformador de força. Mas, bom, força mesmo, a gente não trabalha com força em hora nenhuma aqui, né? A gente não coloca a unidade Newton em nada. Então, assim, o nome Só pegando esse gancho aí, na zona rural, por exemplo, alguém pergunta assim, o seu transformador é de quantos cavalos? Aí você fala 7,5, 10. Não, isso aí cavalo, quem tem é carro, motor. Isso aqui não. É por causa do kVA, tá? Mas isso aqui é kilovolt ampere, kVA. Aí tem gente que acha que é cavalo, mas cavalo não, unidade cavalo é unidade de potência também. Só que é potência mecânica, né? De motor, seja motor elétrico ou motor a combustão, enfim. Mas a unidade cavalo é CV, que a gente escreve, tá? Não é CV minúsculo. kVA é kilovolt ampere. Ô Andrei, só mais uma pergunta. Lá na roça, nós temos um transformador desse aí de 7,5 kV. E tem um motor de 7,5 cavalos. Qual que é a relação? Ele está no limite? Ele está... esse transformador é apenas o suficiente para o motor? Para funcionar esse motor? Eu vou ver aqui que eu esqueci qual que é a relação entre cavalo e watt, mas ele é 7,5 cavalo para watts. Acho que é 736, né? Ele tá de acordo. A relação aqui eu esqueci, mas aqui, ó, 7,5 cavalo dá 5,5 kW, tá? Então, se o transformador é de 7,5 kVA, ele tá tranquilo, tem 2 kW aí de folga ainda. Beleza? Não entendi. O motor tem 7, ele consome 5,5 kV? Porque olha só, aqui, a relação tá aqui. Vocês estão vendo minha tela do Google, então? Então, aqui, ó, esse aqui é o cavalo, que a gente chama de cavalo, na verdade é cavalo vapor, né? O nome correto. É uma unidade de potência também, assim como o watt, tá? E um cavalo equivale a 735,5 watts, tá? Se o seu motor tem 7,5 kV, não, 7,5 cavalos, ele tem 5.516 watts, ou seja, 5,5 kW, tá? E o transformador, ele é de 7,5 kVA, ou 7,5 watts, tá? Vamos considerar assim. Então, o motor está consumindo 5,5 kW e está sobrando 2 kW ainda para o transformador fornecer para alguma outra carga. Tá. Entendi. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Bom, mas então, gente, esse nome transformador de força é por causa dessa questão, essa nomenclatura antiga aí. Mas o mais correto é falar transformador de potência, tá? Mas não tá errado falar transformador de força, não, por favor, não corrijam ninguém que falar, não. Isso aí é só quando a pessoa aprendeu, ela aprendeu assim, tá? Mas, bom, como eu vim falando, a função do transformador é alterar os níveis de tensão e corrente, tá? Lá numa usina de geração, eu vou ter um transformador elevador, para eu elevar para níveis de transmissão para eu transmitir essa energia. Depois vai ter só transformador, baixador, até chegar na carga. Bom, mas mesmo alterando os níveis de tensão e corrente, como vocês viram no exemplo aí anterior,
eu não vou conseguir alterar a potência. A potência que está chegando no transformador vai ser igual a potência que está saindo dele, salvo as perdas que eu tenho no transformador, mas que geralmente são muito pequenas se comparada à potência que eu estou transmitindo. Por exemplo, esse transformador de distribuição aqui, ó, da figura, 500 kVA, é a potência nominal dele. O que vai ser as perdas internas dele se eu estou transmitindo 500 kVA? Vai ser 1 kVA, entendeu? Eu vou entrar com 500 e sair com 499. Praticamente a mesma coisa, sabe? É pouca coisa, mas enfim, se a gente considerar ele ideal, potência que entra é igual a potência que sai. E outra coisa é que a frequência das tensões correntes alternadas que a gente está aplicando, a gente não altera. Se eu estou alimentando o transformador com uma tensão de 60 Hz de frequência, lá no secundário ele tem que ter 60 Hz. Isso aí não muda, tá? A gente altera a tensão e a corrente, porém a potência e a frequência continuam as mesmas. Bom, esse aqui é um transformador de distribuição, tá? É comum a gente ver em postes, se bem que um de 500 kVA é muita coisa para um poste, mas enfim, a estrutura dele é essa aqui, e normalmente no sistema de distribuição, esses transformadores a gente tem 3 terminais no primário, tá? Que são esses terminais que a gente tem essas buchas aqui na vertical, e tem 4 terminais no secundário, que são essas aqui que estão na parte de baixo aqui. Por que a gente tem 4 no secundário? Porque geralmente no secundário a gente também tem um neutro. Esse aqui, esse transformador de distribuição, ele está abaixando uma tensão de distribuição, por exemplo, 13,8 kV, para tensão de 220. Só que se eu pegar duas fases aqui, ó, fase A e B, eu vou ter 220. Se eu pegar fase A e neutro, eu vou ter 127. Por isso que normalmente no secundário desses transformadores de distribuição a gente tem o neutro, tá? Para que a gente possa fornecer uma ligação monofásica, que é o mais comum em residência. Isso é uma estrela? Isso que eu ia perguntar, o fechamento dele é estrela. Não, então, eu vou falar desse negócio da ligação, mas ele nunca é só estrela. Ele tem que ter 2 ligações, uma no primário e no secundário. Estrela, triângulo, estrela, estrela, triângulo, 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 estrela. Mas eu vou falar disso aí, tá? Então, por enquanto, vão tocando que vai chegar lá. Ó, aqui tá a foto de um transformador maior, tá? Transformador de subestação, que ele não é um transformador que geralmente vai ficar suspenso num poste. Isso aí são os transformadores do sistema de distribuição. Na subestação, a gente pode ter um transformador ou mais, tá? Tem subestações que tem bem mais que um transformador, e geralmente ele está apoiado no chão mesmo, até pelo tamanho dele, né? Pendurar isso aqui num poste ia ficar complicado, ia ter que ser um poste de respeito, né? Para pendurar isso aqui. Mas enfim, ele tem algumas características diferentes do transformador de distribuição, mas no geral o funcionamento dele é igual. Aqui, ó, também a gente tem as buchas primárias 3, tá? Essas buchas maiores, e as buchas no secundário aqui, os terminais, a gente tem 4. E os dois são na parte de cima. Esses transformadores aqui, assim como o que eu mostrei anteriormente, a gente tem essa parte de fora aqui, que é o radiador, tá? São aletas, né? Essa grade aqui que a gente tem, para quê? Para dissipar calor, tá? Porque o transformador ele é um equipamento que esquenta muito, a operação normal dele já deixa ele muito quente. E a gente tem esse conservador de óleo aqui também, que eu vou falar melhor sobre o que é o conservador de óleo depois. Mas enfim, a gente pode classificar os nossos transformadores de acordo com diferentes características, tá? E eu vou falar um pouquinho de algumas classificações. Bom, a gente pode classificar ele quanto ao número de fases. Esses que eu mostrei para vocês aqui são trifásicos, tá? Geralmente, numa subestação, o transformador vai ser trifásico. A gente tem transformadores que não são trifásicos em redes rurais ou em algum ponto da rede de distribuição. Mas na subestação, geralmente ele é trifásico, porque a potência que ele tem que processar é muito grande. E se eu estou processando muita potência, o ideal é que esse transformador seja trifásico. Mas bom, a gente pode classificar ele como monofásico terra, que é muito comum em rede rural, porque tem baixo custo,
porém, a gente não consegue fazer um transformador para processar muita potência. Então, até 15 kVA, você pode ver esse monofásico terra. Fora isso, vai ter que ser outro tipo de ligação. Bom, a gente pode ver o bifásico, que também é comum de ver em rede de distribuição rural, tá? E ele pode ser formado por um transformador ou dois fazendo um banco, tá? E pode ser instalado em poste ou cabine, mais comum em poste. Esse aqui ele vai receber duas fases, tá? E vai fazer a transformação utilizando duas fases. E tem o trifásico, que é esse igual está mostrado nessa figura aqui, nessa foto, onde a gente tem 3 ou 4 terminais no primário e no secundário. Beleza? Eu vou só mudar aqui, eu não coloquei na apresentação, mas só, eu acho que eu lembro que surgiu essa dúvida desse transformador monofásico de zona rural. Esse aqui, ó, que a gente chama de monobucha, tá? Esse aqui é muito comum a gente ver em zona rural. A gente tem o terminal primário dele aqui em cima, com essa bucha grandona aqui, e a gente tem dois terminais aqui no secundário, tá? Esse terminal aqui está indicado, secundário, e tem esse outro aqui que geralmente é um retorno, tá? Bom, para cima aqui. Se eu for olhar um diagrama aqui, né, da estrutura desse transformador, olha como que ele é por dentro. Eu chego aqui com um cabo, uma fase que vem por cima dele, eu ligo na bobina do primário. E, ó, tô achando que eu tô no outro que risca aqui. Eu ligo aqui na bobina do primário, tá? E o outro terminal dessa bobina do primário, eu aterro ele. Eu não preciso de um cabo para isso. Eu aterro ele e eu vou fazer fluir corrente aqui, ó, nesse sentido, para a terra, energizando essa bobina. Bom, e a bobina do secundário, eu posso até aterrar aqui essa bobina de baixo, né? Mas o normal é eu ter duas no secundário. Por quê? Então, mas lá na roça sai duas fases e um neutro. Quer dizer, o neutro vem junto. Mas sai duas fases. Então, não, mas aí é outro tipo, tá? Eu vou falar, aí é o bifásico. Mas esse aqui é o monofásico. Entendi. Eu vou falar desse aí. Não são todos que são assim, né? Esse aqui é aquele que vai até 15 kVA. Se for mais que 15 kVA, já não dá para usar ele. Mas, bom, vocês entenderam por que tem lugar que chega um cabo só, chega uma fase só, e no secundário transformador tem duas, geralmente, tá? Bom, isso aqui, na verdade, é uma fase só no secundário. Isso aqui vai acabar sendo um neutro. Sabe? Ó, o outro tipo, que é o bifásico que eu falei, não tem a estrutura interna dele, mas é esse aqui. Deve ser esse aqui que o Henrique tem ele aí, né, que tá falando. Chega dois Não, cabos. mas lá chega só um cabo. Chega um cabo positivo e o neutro de baixo. Aí para sair para o padrão, ele sai dois positivos e o neutro. Entendi. Não, tá. O seu tem um neutro, tá? Não, mas ele pode chegar aqui, ó. É o seguinte. Aqui ele não chega um neutro, tá? Mas pode vir um neutro também. Em vez de eu aterrar aqui, eu conecto o neutro aqui de baixo na bobina, tá? E aproveito esse neutro aqui para o secundário. Eu teria. Não, a ligação do secundário aqui seria diferente, tá? Mas enfim, no primário, porque sempre sem uma figura aqui fica difícil. Mas o primário não tem problema você trazer um neutro com ele, não. Você traz a fase aqui em cima e o neutro conecta embaixo em vez de eu aterrar. Porque se eu não tiver uma malha de aterramento, não tem aonde eu aterrar. Então, o neutro, beleza, no primário. Agora, no secundário, para eu ter duas fases e um neutro, não é essa ligação aqui, não. Aí seria uma ligação diferente, tá? Mas, bom, a gente tem também o bifásico, gente, esse transformador aqui, onde vai chegar duas fases, tá? Uma em cada bucha dessa aqui de cima, e a gente vai simplesmente transformar. Vai ter uma bobina primária, uma bobina secundária, e a gente vai conectar aqui o secundário com duas fases. A gente pode criar um neutro aqui, só que a gente tem que ter uma malha de aterramento. Mas aqui chegam duas fases e saem duas fases também, beleza? E dá para criar um neutro aqui. Então, Andrei, mas pegando essa pergunta do Henrique aí, ó,
Esse nosso de 7,5 lá, ele saiu 2 fases e um neutro, e entra apenas um cabo nele, no primário. Qual que é essa relação aí? Peraí, deixa eu pensar aqui. Na rede da CEMIG vem 2, mas apenas um entra no transformador. E sai 2 fases. Entendi. Porra, sai 2 fases. Deixa eu pensar aqui. É igual o nosso. Não, eu sei qual transformador que você está falando, só que eu não tenho uma figura desse transformador aqui nesse livro. Esse aí esse transformador chama delta aberto. Porque esse que você está mostrando aí, ó, você está falando que ele é um bifásico, mas entra 2 fases nele, né? Isso, entra 2 fases. Eu tenho que procurar depois aí uma figura desse transformador, ele chama delta aberto. Eu vou procurar uma figura desse transformador, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Mas nesse livro aqui não vai ter, não. Esse livro aqui é mais construtivo aqui o que ele trata. Não é muito da parte elétrica, não. Vou até procurar para ver se tem um aqui, mas não vai ter, não. Não, aqui começa a falar de trifásico, vai até o final. Bom, eu vou procurar depois uma figura desse tipo de transformador para mostrar para vocês como é que funciona. Porque esse aqui está em livro de máquinas, esse livro aqui é outra parada. Mas bom, fica tranquilo que semana que vem eu mostro para vocês como que funciona isso aí, tá? Pra vocês entenderem esse transformador que vocês têm aí na casa de vocês. Mas bom, isso aqui é a classificação do transformador, gente, quanto ao número de fases, tá? Ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. No caso aí de vocês, ele vai ser híbrido, né? Vai chegar uma fase e vai sair 2, mas enfim. Outra forma de classificar o transformador é quanto ao meio isolante que a gente utiliza, tá? Tanto que eu mostrei anteriormente, que é transformador que normalmente é usado em poste de distribuição, e esse aqui, eles são transformadores que o líquido isolante dele é um óleo, tá? Ele é transformador a óleo. Ele tem essa caixa aqui, esse tanque, ele tá cheio de óleo por dentro. Por quê? Porque o óleo é um isolante muito melhor que o ar, tá? E a gente vai conseguir isolar uma bobina da outra utilizando esse óleo. Bom, aí pode ser diferentes tipos, né? Óleo mineral, silicone e tem um óleo específico aí que chama ascarel, que ele não é utilizado mais não, porque ele é um óleo, eu acho que era cancerígeno, né? Quem fabricava o transformador começou a dar câncer aí ele foi proibido. Mas enfim, não sei se tem algum transformador com esse óleo aí em funcionamento ainda, acredito que não. Mas, enfim, é a mesma ideia do disjuntor, de eu utilizar o óleo no disjuntor para isolar. Porém, aqui eu não vou ter abertura de contato, né? Então é só realmente para isolar uma fase da outra. Mas existem também transformadores a seco, tá? Eles são muito mais caros e normalmente eles são empregados aonde? Na indústria. Geralmente um transformador que está perto de um motor, está perto de um forno, entendeu? Aí um transformador a seco, pode ser obrigatório utilizar um transformador a seco por causa do risco de incêndio, mas ele é muito mais caro, tá? E a isolação dele tem que ser é muito mais complexo fazer a isolação das bobinas desse transformador a seco. Bom, falar da terceiro tipo de classificação, como a gente pode ainda classificar os transformadores, quanto ao tipo de ligação que vocês já perguntaram aí mais cedo, tá? Vocês perguntaram se o transformador é estrela ou é triângulo. Não, bom, essa classificação só serve para transformador trifásico, tá, gente? Porque para fazer ligação estrela ou triângulo, a gente tem que ter um transformador trifásico. Mas, bom, a gente nunca tem um transformador estrela ou um transformador triângulo. Ele sempre vai ter que ter 2 ligações. Por quê? Eu posso conectar o primário em estrela e o secundário em triângulo, por exemplo. Primário em triângulo, secundário em estrela, ou os 2 em estrela, ou os 2 em triângulo, enfim. Sempre vão ser 2 tipos de ligação, um no primário e um no secundário, tá?
Bom, e para que serve? Quando que eu uso esses tipos de ligação? Bom, se eu comparar estrela e triângulo, fica evidente aqui, ó, que na ligação estrela, que eu chamo de Y também, eu tenho neutro, né? Eu tenho um ponto neutro aqui. Na ligação em triângulo, não. Eu tenho só 3 fases. Então, se eu precisar de um neutro, assim como na distribuição secundária, eu tenho que ter uma ligação em Y no secundário, porque eu preciso desse acesso ao neutro, tá? E, bom, o triângulo não tem esse acesso ao neutro. E se eu tiver aqui em estrela, eu tenho 2 tensões. Se eu pegar 2 fases, eu tenho V1. E se eu pegar uma fase e um neutro, eu tenho V1 sobre a raiz de 3. Por exemplo, 2 fases seria 220 e fase neutra seria 127, que é 220 dividido por raiz de 3, tá? Bom, no triângulo não tem essa opção, eu só vou ter o 220 aqui. Eu só tenho tensão entre 2 fases, tá? Bom, tem uma terceira ligação também, que chama ligação zigue-zague. Que, bom, ela não é uma ligação estrela, mas ela é parecida, tá? Eu tenho, em cada fase, uma bobina dividida aqui. E aqui eu tenho acesso a 3 tensões. Eu tenho acesso à tensão entre 2 fases V1, que seria o 220, tá? Eu tenho fase neutro, que seria o 127, e eu tenho, ó, entre o neutro e a metade das fases aqui, ó. Se eu pegar esse ponto intermediário das bobinas e o neutro, eu tenho uma tensão que vai ser a tensão de linha, tá? O 220 sobre 3. Aí tem que fazer a conta aí para ver quanto que dá 220 sobre 3, que eu não lembro de cabeça. Mas, enfim, são aplicações muito específicas que a gente precisa de 3 tensões diferentes. Então, não é em qualquer lugar que a gente vê esse tipo de transformador, mas ele existe, beleza? Bom, isso aqui, eu vou voltar a falar, isso aqui só serve para transformador trifásico, tá? Esses transformadores monofásicos, bifásicos, ou então esse tipo aí que vocês me perguntaram que tem na casa de vocês. Não tem como eu falar se isso aqui se ele é um transformador estrela ou triângulo, estrela, estrela, enfim, porque ele não é trifásico, tá? Então, seria extremamente errado eu tentar determinar assim. Eles vão ter uma determinação específica para eles. Alguma dúvida sobre o tipo de ligação aqui, gente? Te mandei um WhatsApp aí, André. O Zé me mandou uma foto do transformador. Você chegou a ver ou não? Não, vamos ver, vou olhar aqui, peraí. Eu tô vendo aqui, mas, pô, olhando assim é difícil, cara. Isso aqui, com certeza, isso aqui é um. Pô, ele tá muito parecido com o transformador monofásico, cara. Esse é um monofásico de 15 kV. Eu também acho que, pô, ele é um monofásico, só que você falou que sai 2 fases e um neutro. Isso. Ele te dá 220, 127 na saída dele. Isso. Ele deve ter uma bobina com ponto intermediário nela no secundário. Bom, eu não tenho certeza se ele é assim por dentro, não. Mas ele pode ser o quê? Eu tenho o meu primário, tá? Com uma bobina aqui no primário. E lá no secundário, eu tenho 2 bobinas em série, tá? Se eu pegar a bobina toda, vai ser 220. E se eu pegar a bobina aqui, vai ser 127, entendeu? Eu acho que vai ser isso mesmo. Aqui 127 e aqui 220, entendeu? Parecido com essa ideia do zigue-zague aqui, essas 2 bobinas que eu tenho aqui em série, entendeu? Eu pego aqui para o 220 e aqui para o 127. Deve ser esse tipo aí. Mas enfim, eu tava pensando num transformador que chama delta aberto, mas não vai ser ele não. O delta aberto é diferente, não chega 3 fases nele. Tá vendo? Só. Tá vendo na foto aí, ó, que chega 2 cabos da CEMIG no poste e apenas um entra nele? Não, eu tô vendo. Esse cabo de baixo da CEMIG não entra nele, né? Não. Entendi.
Esse cabo de baixo da semiga, ele não está entrando debaixo do transformador, não? Não, por Ele baixo. é um neutro, ele emenda junto na bobina lá. E vai para a terra. Isso. Esse de baixo. Tá. Ele é um neutro, então, Não, entendi. Ele é um neutro, então. É porque ele deve... Ele é tipo a referência, tá? É onde eu tenho a parte de baixo do transformador nesse diagrama. Eu não mostrei, não. O diagrama tá lá no livro. Enfim, é onde eu tenho a parte de baixo do transformador, tá? Mas ele deve ser esse esquema que eu falei. Ele deve ter uma bobina dividida no secundário. Bom, passando para frente aqui, então, gente, agora eu vou falar um pouquinho de uma parte mais mecânica aí do transformador, que é o sistema de resfriamento dele, tá? A gente tem vários equipamentos aí acoplados no transformador que a gente usa para refrigerar ele. Por quê? Quando ele está operando a plena carga, ele está transmitindo uma potência muito grande. Tem uma corrente considerável passando pelas minhas bobinas. E se está passando corrente pelas minhas bobinas, isso significa que os cabos vão esquentar, tá? Eles vão ter perdas por calor ali e vão esquentar. E se eu estou usando óleo para isolar uma bobina da outra, eu vou acabar esquentando esse óleo também. Mas o óleo, ele além de isolante, ele também tem essa função de resfriar, tá? Porque o cabo, se ele está imerso no óleo, a gente pode dizer que o óleo vai roubar calor do cabo. E isso é bom, porque eu vou resfriar meu cabo para ele poder operar com uma corrente um pouco maior. E bom, se eu estou roubando calor do cabo pelo óleo, esse óleo também não pode ficar esquentando toda a vida, né? Se o óleo esquentar muito, o que que acontece? Vai uma hora e vai entrar em combustão. Mas enfim, eu tenho aqui, ó, junto com o tanque de óleo, eu tenho o radiador, que são essas grades aqui, que vão fazer o quê? O óleo vai transmitir calor para a carcaça do transformador e esse radiador, essa grade, vai dissipar esse calor para o meio ambiente de uma maneira muito mais eficiente se eu tivesse só a carcaça ali. E alguns transformadores que eu tenho, os transformadores com potência muito alta, onde eles dissipam muito calor, além do radiador, eu posso ter o ventilador aqui, ó, forçando essa ventilação nessa grade, que aí vai ajudar mais ainda ele a dissipar calor. Bom, eu tenho esse conservador de óleo aqui também, ó, esse tanque que fica aqui em cima. Normalmente, o ideal é que ele fique vazio, tá? Mas, bom, se o óleo esquentar, ele vai expandir, tá? Porque o transformador é fechado, é igual uma panela de pressão. Se esquentou o óleo, ele vai querer expandir, tá? Se ele expandir, para onde que ele vai? Se tiver no bico, ele não tiver o conservador de óleo, ele vai estourar a carcaça, a pressão vai começar a aumentar, ele vai explodir. Mas por que ele não explode? Porque se o óleo expandir, ele vai para esse conservador de óleo, tá? Isso aqui fica vazio, com o objetivo mesmo de receber o óleo excedente quando o óleo começa a expandir. Então, esse conservador de óleo aqui é extremamente importante para que não ocorra aí essa panela de pressão dentro do tanque do transformador. Seria uma válvula de escape, né? Isso. Só que não vai escapar, né? Se o transformador voltar a resfriar, né? A temperatura dele baixar, aí o óleo vai, assim como ele expandiu, ele vai comprimir e o óleo vai voltar todo para o tanque, né? Por isso que o conservador fica no alto. A ideia é, quando tiver o excedente ou resfriar, o óleo descer, né? Bom, esses transformadores de subestação com potência mais alta, além desse sistema de refrigeração, que tem o radiador, pode ter ventilador ou não, e esse conservador de óleo, geralmente ele tem um sistema de proteção justamente para não explodir isso aqui por causa da pressão interna do óleo, tá? Bom, esse sistema aqui é o relé de Bushels, que a gente chama, ou relé de pressão de gás. Mas o nome Bushels deve ser do sujeito que inventou, né? Mas enfim, como é que funciona esse relé? Aqui não dá para ver ele direito, ó, mas ele é esse cilindro que está escondidinho aqui, ó, debaixo do conservador de óleo. Esse relé,
ele vai verificar a pressão, a formação de gases, né? Quando o óleo começa a evaporar, né? Começa a gasificar. E se começar a formar gases, isso vai aumentar muito a pressão dentro do meu tanque de óleo. Esse relé, ele vai verificar essa pressão. Ela tem um nível máximo ali que eu consigo operar. Se passar da pressão máxima que suporta, esse relé vai acionar um disjuntor, eu vou desligar o transformador, ele vai parar de operar, tá? Bom, aqui tá falando que o relé vai sinalizar para o quadro de comando, tá? Esse quadro de comando que fica aqui, nem todo transformador tem um quadro de comando acoplado nele, mas enfim, ele vai mandar um sinal para o disjuntor, isso aí é automático, não é para alguém ir lá e abrir, não. Mas ele vai mandar um sinal, o disjuntor vai abrir. Um relé funciona assim, tá? Bom, eu vou falar, vai ter uma aula aqui que a gente vai falar só sobre relés, tá, gente? Eu vou voltar a falar um pouquinho desse relé de gás aqui do transformador. Mas, enfim, outra condição também que pode ser formado gás dentro do transformador é se ocorrer um curto-circuito fora do sistema. Não precisa nem ser dentro do transformador, não. Se ocorrer um curto-circuito fora do sistema, estiver passando uma corrente muito alta por esse transformador, essa corrente muito alta, a variação dela, ela vai começar a esquentar o óleo de uma maneira assim, muito brusca, né? Ela estava esquentando um pouco, ela vai começar a esquentar muito no espaço de tempo muito curto. E quando você esquenta o óleo muito rápido, isso é uma coisa que pode fazer surgir gás, né? Você gasificar parte desse óleo lá dentro, e se surgir gás, a pressão vai aumentar muito rápido. Então, em caso de curto-circuito, esse relé também serve para proteger o transformador de certa forma. Mas, bom, essa condição desse relé de buchas em caso do curto-circuito vai ser só se nenhuma proteção anterior funcionar, porque geralmente tem proteções, outros relés, que vão identificar esse curto-circuito de maneira muito mais rápida e vai abrir o sistema, tá? Bom, e não está escrito aqui, mas já que na aula passada a gente já viu isso aí, o que é esse equipamento que está aqui, que eu estou circulando, que está bem aqui na saída do transformador? Isso aqui é um fusível limitador, né? Como eu falei, a gente pode ter ele na entrada da subestação ou pode ter ele junto com um equipamento importante, transformador, um motor grande, e está aqui, a gente tem um fusível limitador aqui, esse negócio branco aqui que tem cilindro, tá? Não, tá bom. Ô, gente, a aula de hoje, então, só isso aqui, só sobre transformador de potência, e na próxima aula a gente vai ver sobre transformador de corrente e de potencial, que são os TCs e TPs, que são instrumentos de medição, tá? Eles são transformadores usados junto com elementos para medição e proteção. Não são transformadores iguais de potência, mas a gente vai entender melhor. Hoje a aula é só sobre transformador de potência. E, mesmo esquema das outras semanas, já está a tarefa disponível para vocês no Teams, tá? Com esse questionário aqui sobre a aula de hoje. Bom, aqui são 4 questões fechadas e tem 2 abertas, tá? Esse exemplo que eu fiz com vocês aqui na aula, de calcular a tensão do secundário e corrente, eu fiz esse exemplo no quadro na aula que eu gravei, tá? A aula já tá, é aquela que está desde semana passada lá no YouTube, a aula gravada. Eu faço ele no quadro com mais calma. Se vocês quiserem ver o exemplo no quadro antes de fazer o questionário, eu acredito que vai ser melhor, vai esclarecer bem, tá? Mas pode fazer o questionário agora também. Eu vi que na semana passada e na anterior, vocês já emendaram a aula fazendo questionário e tá aí para vocês, bem curtinho aí, sobre essa aula de hoje, beleza? Essas questões abertas aí é para calcular? Não, a aberta, a primeira só a primeira, a segunda é teórica, para escrever. Ah, tá. Não preocupa não, que é simplesinho o cálculo. Tem erro não. Vocês estão traumatizados com Wesley? Transformador? Não. Ah,
Tranquilo. Gente, então, encerrando aqui a gravação, tá?